Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja convosco. Estamos iniciando mais um vídeo da série de estudos do nosso canal, Palavra para a Igreja do século XXI. No assunto de hoje, nós iremos falar sobre a constância na fé. Para isso, iremos abordar os textos bíblicos de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9, e de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Em Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 9, a palavra de Deus nos diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nos diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus amados, estamos vivendo um período de bombardeio espiritual na vida dos crentes. Toda sorte de filosofias, toda sorte de doutrinas, de ventos que sopram e buscam empurrar o crente para fora da igreja. E para isso é necessário que nós tenhamos firmeza espiritual para poder permanecer de pé diante da igreja, diante da sociedade e diante de Deus. Realmente, o bombardeio é forte, são muitas doutrinas, muitas pregações contrárias, muitas palavras que querem desvirtuar o sentido real da Bíblia Sagrada. Mas como acabamos de ler esses dois textos escritos pelo apóstolo Paulo, percebemos aqui o cuidado de Paulo para que a igreja aos Gálatas, para que a igreja da Galácia, ela não passasse do evangelho que Paulo pregou para um evangelho desconhecido, para um evangelho torcido, para um evangelho que não traz a mensagem da cruz. Então, a facilidade que um homem tem de sair daquilo que ele acredita para crer em novas versões da verdade é muito fácil. O homem, ele é muito volátil, ele muda constantemente. E para isso é necessário fazermos o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, ou digo, aos Coríntios: Amados irmãos, sede firmes. Nós temos que ter firmeza espiritual. Temos que realizar a construção da nossa casa na rocha, conforme o próprio Cristo ele nos ensinou. Então ele diz: sede firmes, precisamos de firmeza, e sede constantes. A palavra de Deus, em mais de uma situação, ela diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nessa perseverança é necessário ter constância. Não podemos estar subindo montanhas e descendo vales, subindo montanhas e descendo vales a todo momento, mas devemos ser constantes na obra do Senhor, abundantes na obra de Deus, sabendo que tudo que nós fazemos não é vão no Senhor. Amados, ainda o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, ele nos diz a seguinte verdade:
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui ele vem reforçar esse trabalho de que é necessário o crente viver constantemente na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, seguindo o que o Senhor nosso Deus ele nos ensina. Então ele fala, meus irmãos, que nós devemos ter a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus e começar a crescer até ser homem perfeito, a estatura de homem perfeito, a medida completa de Cristo. É o aperfeiçoamento espiritual que nós estamos precisando, conforme Paulo ele fala nos versículos anteriores ao versículo 14 do capítulo 4 aos Efésios, que eu já citei aqui para vocês. Então, Paulo era um homem que tinha grande cuidado com a igreja de Cristo. Nas suas viagens missionárias, em mais de uma situação, ele voltava àquelas igrejas onde ele pregou, para que ali ele pudesse reforçar a fé dos cristãos que ali ficaram. Então ele sempre tinha isso como uma meta, um alvo na sua missão, no seu trabalho, que era reforçar a fé dos cristãos que precisavam realmente ter mais constância e mais firmeza na palavra de Deus. Amados, o apóstolo Paulo ainda fala ao seu pupilo Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz o seguinte: que virão tempos em que as pessoas elas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Percebam, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje no século 21. As pessoas vão aos milhares àqueles cultos, aquelas igrejas que prometem mundos e fundos para aqueles que são ambiciosos e querem ser grandes na vida. Porém, o apóstolo Paulo, ele aconselhava o seu pupilo, o seu discípulo Timóteo, a que ele permanecesse firme na fé, porque viria tempos em que as pessoas não mais desejariam ouvir as sãs palavras ou a sã doutrina que falam realmente a verdade de Deus. Então isso é uma coisa que nós precisamos nos alertar. Precisamos ficar cientes de que se não atentarmos para isso, aos poucos, outras doutrinas, outros ventos podem soprar, tempestades podem bater em nossa casa e essa casa pode cair se nós não firmarmos a nossa casa na rocha. Amados, para trazer aqui 2 exemplos apenas de ameaças à fé cristã, né? Estamos vivendo um tempo em que existem milhões e milhões de religiões no mundo, falando coisas absurdas. Porém, eu quero trazer 2 exemplos que ameaçam a nossa fé. Não no sentido de extinguir a igreja da face da terra, mas de ir minando a fé de indivíduos, de pessoas, a minha fé, a tua fé. A primeira delas é o espiritismo kardecista, que em 1858 surgiu em Paris, na França, e tem o seu ponto alto na vida de Allan Kardec e nos seus escritos, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo
e que tentam mostrar que na Bíblia, na minha e na tua Bíblia, tem palavras, tem doutrinas que concordam com as suas práticas. E se você não estiver abalizado, se você não tiver o conhecimento necessário, você será levado por esse vento. O segundo exemplo que eu quero trazer é sobre o mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que teve um início em 1823, em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. O livro de Mórmon, considerado como outro testamento de Jesus Cristo, é um dos ápices da literatura mórmon, que traz uma história deturpada dos antigos judeus e também uma história deturpada da presença de Cristo na América, falando com os nativos americanos. Então, meus irmãos, esta igreja, ela tem crescido mundialmente e com muitos atrativos, que para alguém que não esteja firmado na fé, também poderá ser levado por esse vento. Para concluir esse estudo, eu quero trazer aqui algumas características comuns das seitas que podem tirar a constância, que podem tirar a firmeza dos cristãos verdadeiros, dos cristãos que estão dentro da verdadeira igreja. E o texto diz o seguinte: a primeira situação que nós podemos ver que são comuns nas seitas, a primeira característica é a seguinte: elas dizem ter uma nova revelação para a humanidade. No Espiritismo foi assim, no Mormonismo foi assim, e isso é uma situação comum que se repete nas seitas. Tudo que já existe está corrompido, está errado, não serve, não salva o homem. Então essa nova revelação que Deus supostamente dá a esses homens é que é a verdadeira palavra de Deus. A segunda característica é que eles dizem ser a continuação do trabalho de Cristo, ou seja, a obra de Cristo para essas seitas não é completa, não foi completada na cruz. Então, eles arrogam a si essa responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de Cristo. Porém, nós sabemos que ele disse na cruz: tudo está consumado. A terceira característica que as seitas comungam é a seguinte: eles arrogam a si possuir a verdade. Ou seja, todos os outros segmentos religiosos, todas as outras igrejas estão erradas. E a verdade é exclusiva deles, das seitas, que não consideram partilhar a salvação dada por Cristo com outros ramos religiosos. Porém, só eles têm a verdade. A quarta característica em comum das seitas é que eles baseiam sua fé na manifestação de supostos espíritos de mortos. E o Espiritismo claramente faz isso, né? Claramente faz isso. Tanto que no livro dos Espíritos está lá palavras que foram ditas pelo Espírito de Paulo. Porém, o próprio Paulo disse no texto que nós lemos no início: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldição. Então, versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas fecha isso. Fecha que Paulo, mesmo se ele, porventura, viesse a anunciar outro evangelho, seja maldito. Por exemplo,
No Espiritismo, eles usam o nome de Paulo e também o nome de Agostinho, que é um dos pais da igreja, sobre a duração do castigo eterno. Os ditos, né, espíritos que negam aí o que ensinaram durante a vida. Por exemplo, Paulo disse o seguinte, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso é o que Paulo disse em vida. Castigo eterno. E não um castigo temporário, ou um karma, ou uma reencarnação. Mas tem, sim, um juízo que vai vir sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Paulo disse no versículo 9 do capítulo 1 da segunda epístola aos Tessalonicenses, ele disse claramente as palavras: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Eterna, dura para sempre, não tem fim. Então não tem outra explicação em dizer que há um castigo temporário para aqueles que desobedeceram o Evangelho. Já no mormonismo, Joseph Smith e os seus sucessores tiveram diversas experiências, segundo eles, com espíritos de servos de Deus que vieram reforçar a obra da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, lá no início dessa igreja. É tanto que Pedro, Tiago e João apareceram a Joseph Smith e a Oliver Cowdery e conferiram-lhes o sacerdócio de Melquisedeque, segundo o que eles ensinam lá. Você pode ver no livro Pérola, no livro Nosso Legado, vai estar lá escrito que os apóstolos Pedro, Tiago e João apareceram ao fundador da igreja, o Joseph Smith, e também ao Oliver Cowdery, e conferiram a ele o sacerdote de Melquisedeque. Porém, a Bíblia diz o seguinte, em Hebreus capítulo 7, versículo 21 ao 25. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É o que a palavra de Deus diz. O único que tem o sacerdócio de Melquisedeque, que a Bíblia relata, é o Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, como o apóstolo Paulo lhe falou aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ficar alerta, vamos procurar ler mais a Bíblia Sagrada, estudar mais a palavra de Deus, para que assim nós possamos permanecer firmes, esperando a vinda do Senhor neste século 21. Deus abençoe, inscreva-se no canal e que assim o Senhor continue nos dando da sua graça, agora e sempre. Amém.